Bom dia! Numa live tão polêmica, tão pedida e tão necessária com esse tema. Sobre emagrecimento sempre vai ser um tema que todo mundo vai gostar de falar, todo mundo quer saber, todo mundo tem um monte de dúvidas aí. E eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem aqui. E sempre nos assuntos que eu for colocando durante a live, emagrecimento sempre eu sei que é uma coisa que vocês gostam de saber, de aprender. E mulherada, né? Sempre tá querendo aí mudar um pouquinho a composição corporal. Bom dia, como que eu vou fazer o esquema da live? Vocês podem ir fazendo as perguntas, tá? Durante a live. Eu não gosto muito de interromper as minhas explicações para vocês entenderem o raciocínio, que eu quero falar sobre emagrecimento e quem vive em dieta restritiva. E aí no finalzinho, quando faltar uns 15, 20 minutinhos, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Mas eu quero que vocês mandem tudo por aqui, que depois a gente vai conversando sobre isso. Quantas vezes você já fez dieta restritiva para emagrecer e não viu o resultado? Quantas vezes você já fez dieta de tirar o carboidrato? Juliana, eu já cortei o pão, eu já tirei o arroz e feijão, eu já parei de comer doce, eu já fiz jejum intermitente, eu já fiz cardio em jejum, eu já vivi de salada com grelhado, eu já fiz cetogênica, eu já fiz jejum de 18, de 24 horas, nada de emagrecer, não consigo emagrecer, não como quase nada. Vocês acham mesmo que fazendo assim, comendo pouco, é o caminho para emagrecimento? Então eu vim aqui conversar com vocês, gente, para vocês desconstruírem esse caminho totalmente oposto do que vocês querem sobre emagrecimento. Então, fazer dieta restritiva, eu falo como nutricionista e falo como uma pessoa que passou uma vida inteira antes de ser nutricionista, tentando emagrecer e fazendo essas besteiras, né? Só que hoje eu tenho a parte científica e prática junto para poder falar com vocês. Se realmente, de fato, comer pouco, né? Você fazer essa pontinha tão matemática, eu como pouco, gasto mais, eu emagreço, tava todo mundo magro, ninguém tava precisando usar tanta medicação, eu tava desempregada. Simples assim. E não acontece. Por quê? Porque o nosso metabolismo, ele é muito inteligente. E quanto menos você come, quanto mais você faz dieta restritiva, quanto mais você deixa o seu organismo na escassez, mais você está ensinando ele a ser o quê? Poupador. Mais você está ensinando o seu corpo a armazenar gordura de uma forma fácil. Pois é, aí você vai falar assim, como, Juliana? E se eu viver de 500 calorias, de 600 calorias? Você vive? Por alguns dias você vive, mas você não sustenta. E muito do que você vai perder quando você faz dieta restritiva, logo nos primeiros dias, vai ser basicamente glicogênio e água. Não vai ser gordura. Por quê? Entendam o seguinte, nosso tecido de gordura, nosso tecido adiposo, ele é um tecido que tem bastante energia. Então, o nosso corpo, para ele garantir sobrevivência, é o último dos últimos tecidos, substratos, que ele vai gastar como fonte de energia para usar no seu gasto calórico durante o dia para fazer você sobreviver, para fazer seu corpo funcionar, para você utilizar numa atividade física. Então, é um tecido muito rico em energia. Então, ele sempre vai segurar, vai armazenar essa gordura como assim, a última das últimas opções para ele gastar na forma de energia. Tanto que se você tirar carboidrato, ele não vai na gordura, ele vai na massa muscular para tirar energia logo de cara. Tanto que se você fizer essas dietas restritivas, o que você vai perder logo no começo vai ser água e glicogênio, não vai ser gordura. Como que a gente consegue atingir a gordura como fonte de energia e aí sim eu poder falar assim, olha, estou emagrecendo, que é um outro conceito que todo mundo fala assim, olha, emagreci 10 quilos, 8 quilos, olha, tá tomando a medicação e tal. Emagrecer é perder gordura. Baixar peso na balança, perder peso, diminuir peso é uma coisa. Emagrecer é outra, né? São coisas diferentes.
Você pode perder peso na balança desinchando, perdendo massa muscular, igual a maioria hoje em dia começa com a medicação com a diazepartida, quantos que começam a perder massa muscular, começa a desinchar. Então, não necessariamente é um emagrecimento. Quantas de vocês, e eu tenho certeza disso, mulheres, já tentaram fazer dieta de 1.000 calorias, de 1.200 calorias, né? Hoje, por aplicativo, por chat GPT, você consegue achar aí, vou fazer uma dieta hipocalórica e vou seguir para ver se eu consigo emagrecer. Primeiro ponto, você sustenta uma dieta tão baixa? Não. Gente, conseguir fazer o paciente, mesmo o paciente que passa aqui em acompanhamento comigo, fazer o paciente emagrecer 10 quilos no mês é fácil. O grande lance é você ensinar o seu corpo a ser inteligente para oxidar a gordura e fazer você conseguir manter o peso que você perde. Porque pensa assim, a gordura, ela é uma fonte de sobrevivência para o nosso corpo. Toda vez que você começa a passar por um processo de emagrecimento, o seu corpo se sente atacado e ele precisa se defender. Ele não quer, mesmo que seja um emagrecimento saudável, você treinando, fazendo uma dieta personalizada, equilibrada, fracionada, sem grandes déficits. É difícil para ele, não quer perder gordura, porque a gordura para ele é um tecido de sobrevivência para ele passar. Então, por isso que precisa ser de uma forma confortável, de uma forma que você se sustente e que você gere adaptações metabólicas saudáveis para de fato ele conseguir usar a gordura como fonte energética e você ter um emagrecimento saudável e sustentável, sem grandes loucuras, porque senão você vai atrapalhar toda a sua parte hormonal e eu vou chegar nessa parte, porque eu quero explicar para vocês entenderem que o buraco é mais embaixo. Não é só déficit calórico. Eu acabei de fazer um post, assim, parecia que o Dudu tava ouvindo que eu ia fazer essa live hoje. Aliás, sigam ele, Dudu Halushi, grande mestre da nutrição. Calorias são importantes? São. O tal do déficit calórico, ele é importante para o emagrecimento? Sim. Mas a qualidade e o horário que você come é tão ou mais importante do que o déficit calórico. Isso está mais do que provado nos estudos. Principalmente, eu vivo falando para vocês da crononutrição. Então, essa questão de comer pouco e engordar, Juliana, cada vez eu como menos e engorda, você está indo na contramão do emagrecimento. E aí, como que eu tenho que fazer então? Estou anotando aqui as perguntas que eu não posso esquecer de responder que me mandaram. Bom dia a todo mundo que está entrando. E aí, como que eu tenho que fazer? Olha, presta atenção, quando vocês começam a comer pouco, o que acontece com o seu corpo? Além de ele segurar o seu tecido adiposo, o seu tecido de gordura como forma de sobrevivência, ele vai reduzir a taxa metabólica basal. Eu mostrei pra vocês, assim, até essa semana, uma paciente que eu tô atendendo, usando diazepartida, ela começou com 2,5, emagreceu um pouco, usou 5, emagreceu mais um pouco, agora ela tá em 7,5, faz uns 10 meses que ela tá usando, só que ela entrou num platô, e ela fez um exame onde avalia a taxa metabólica basal dela, e ela tá diminuindo o metabolismo dela, ela tá diminuindo o gasto calórico basal dela, ela tá diminuindo a taxa metabólica. Quando você começa a comer pouco, é como o seu corpo, você tá com o celular aí, não tá? Não tem aquele modo econômico de bateria? É como se o seu corpo entrasse nesse modo econômico. Ele vai economizar energia, ele vai economizar bateria, porque você está colocando ele sobre uma privação tão grande, uma restrição de carboidrato, de proteína, de energia, de vitaminas e nutrientes, que ele ativa o modo econômico e ele vai segurar seu tecido de gordura para não deixar você gastar mesmo. Então você vai perder massa muscular, você vai catabolizar, você vai até inchar mais, porque você vai aumentar cortisol, mas você não vai emagrecer. Não emagrece, não perde gordura quanto menos você comer. Muito pelo contrário, você vai aumentar cada vez mais o seu tecido de gordura. Você vai favorecer o acúmulo de gordura corporal, porque esse é o mecanismo de sobrevivência. Nosso corpo, ele não entende que você está comendo menos e ele vai gastar a gordura, o tecido adiposo mesmo, fonte de gordura. Não, ele vai segurar isso, ele vai perder massa muscular, ele vai catabolizar, ele vai segurar a água, ele vai depletar glicogênio, mas ele não vai oxidar a gordura.
Além de você reduzir metabolismo, inconscientemente você diminui o NET, que o pessoal da nutrição vai saber o que é. Quando você começa a comer pouco, viver numa dieta tão restritiva, e gente, eu acho que todo mundo aí conhece alguém hoje em dia, deixa eu colocar meu, que está usando Mounjaro, Tirzepatide, Ozempic, sei lá o que. Vocês veem, e é notório, que quem está usando a medicação sem acompanhamento de dieta, você vê que é um emagrecimento e até uma fisionomia, um estereótipo abatido, meio que sem cor, meio que sem vitalidade. Você fala assim, nossa, ela tá usando Mounjaro, por quê? Porque a pessoa, ela para de comer de uma forma muito desequilibrada, ela entra em deficiência nutricional. E automaticamente, sem a pessoa perceber que a diminuição do NET, ela começa a gastar menos. Então assim, antes ela comia, se alimentava melhor. Então ela conseguia andar mais, ela conseguia treinar melhor, ela conseguia fazer, sei lá, musculação, ela conseguia subir uma escada, ela conseguia se movimentar mais. Quando você começa a entrar nesse mundo de dietas restritivas e cada vez mais comer menos e ofertar para o seu organismo menos calorias, automaticamente, e gente, isso é muito de forma inconsciente, as pessoas não percebem, você começa a economizar a caloria gastando menos em movimentos, em coisas cotidianas. Então, o jeito que você treinava 1 hora por dia, você começa a conseguir treinar 40 minutos, já é menos gasto calórico. Você conseguia subir escada, agora você já vai de elevador. Você conseguia caminhar mais para fazer, sei lá, alguma atividade do seu dia, hoje você já prefere ficar sentada. Antes você passeava mais com o cachorro, hoje você já não consegue mais. Então isso é um mecanismo de sobrevivência de qualquer organismo que passa por privação calórica. Por quê? Porque ele se sente ameaçado, o nosso corpo não tá acostumado e não quer, e para ele é muito confortável armazenar gordura, porque é o jeito que ele tem para manter todo o nosso corpo funcionando, cérebro, coração, pulmão. Então ele fala assim, bom, já que não tá entrando nada de comida, já que não tá entrando nada de nutriente, eu vou segurar a gordura. Então olha só a besteira que é você fazer dieta restritiva. Cai sua taxa metabólica basal, cai o seu gasto calórico de forma inconscientemente e você entra nesse modo de economizar energia, que é como eu fiz essa analogia para vocês do celular. É como se seu corpo entrasse naquele modo econômico de bateria. E vai fazer isso. Aí, 2 colheres de arroz branco que antes você comia e não engordava, hoje você come 2 e o seu corpo absorve como se fosse 4. Antes você gastava 400 calorias no seu treino, hoje você gasta 200, porque você não consegue mais essa energia, essa disposição. Então vocês entendem que esse negócio de comer pouco não adianta nada, não gera emagrecimento sustentável, tem efeito rebote, tem efeito na compulsão, você vai acumular mais gordura e você vai desacelerar seu metabolismo, além de perder massa muscular, que é um grande tecido que ativa a nossa taxa metabólica basal. Olha a cascata horrorosa que o seu organismo entra. Então tá, Juliana, então o que eu tenho que fazer para mim gerar um emagrecimento se comer pouco não adianta? Teve até uma pergunta que eu coloquei aqui, que uma seguidora me mandou assim, ó. Juliana, mas essa história do jejum, né? No jejum você acaba comendo pouco e muita gente fala que emagrece. Bom, eu já fiz trocentas lives, gente, sobre jejum. Ó, gente, todo mundo que tá entrando agora, que tá entrando um monte de gente aqui, quem quiser me mandar pergunta, manda pergunta, que aí quando eu estiver acabando a live, eu respondo todos vocês, tá? Por quê? Porque senão eu atrapalho aqui meu raciocínio. Bom dia pra todo mundo que tá entrando. Bom dia, gente. Manda as perguntas que depois eu volto aqui e leio todas elas, tá? Juliana, ela fala assim, Juliana, sobre o jejum, todo mundo, a gente fica sem comer e emagrece. Olha, gente, se jejum fosse para emagrecer, você também faria o jejum, tava todo mundo magro. É isso que acontece? Não, não é. Então o jejum, ele serve pra gente gerar biogênese mitocondrial, que é um outro conceito. Depois lá no meu canal do YouTube, eu passo o link pra vocês, já fiz milhões de lives sobre jejum. Ele ativa várias cascatas metabólicas super importantes, ativa mTOR, faz detox, biogênese mitocondrial,
menos emagrecimento. Ele pode ser uma forma de você gerar um déficit calórico. Vou fazer jejum de 18, de 16, pular o café da manhã, pular a janta, ok. Mas isso não é garantido que você vai emagrecer, tá? Como que a gente faz então? E olha só, eu quero explicar pra vocês a parte hormonal. Porque eu quero que vocês entendam o conceito para vocês imaginarem, quando vocês forem cair nessa cilada, que vocês não vão mais cair a partir da live de hoje, nessa cilada de fazer dieta restritiva, pelo amor de Deus, olha só, explicando para vocês a parte hormonal, o que acontece quando você começa a fazer essas loucuras de viver de salada e grelhado, fazer... A gente vai pegar uma água, eu esqueci de pegar minha água. De fazer jejum de 200 mil horas aí, de cortar carboidrato. Olha só como o nosso corpo, gente, ele é uma máquina muito perfeita. Você faz besteira com ele, faz essas loucuras com ele, que ele vai te responder de uma forma que você vai ficar assim, revoltada, mas é um mecanismo que ele tem inteligentíssimo de te proteger. De te proteger de te proteger contra a desnutrição, contra o estresse. Então, olha só, presta atenção. Quando você começa a comer pouco, primeira coisa que acontece, já ouviram falar em leptina? Quem já ouviu falar em leptina e grelina? Quem já ouviu falar de leptina e grelina, me sinaliza aqui um joinha. Só pra mim ver se eu vou ter que entrar muito no conceito técnico desses dois hormônios. Gente, leptina é o hormônio da saciedade. Toda vez que a gente começa a se alimentar, a leptina, que é esse hormônio, ele vai, o certo é ele ir aumentando na nossa corrente sanguínea para sinalizar a nível do sistema nervoso central que estamos saciados, tá? Quando a gente come menos, a leptina não é produzida em níveis adequados para gerar essa sinalização de saciedade. Ou seja, você vai estimular a grelina. Leptina e grelina, eles atuam como se fosse um feedback positivo e negativo. Então, se eu não tenho leptina, eu aumento grelina. Quando eu não tenho grelina, eu aumento leptina, tá? Então, leptina é o hormônio da saciedade e grelina é o hormônio da fome, tá? Quando eu vou me alimentando, o certo, o adequado, o saudável, o que acontece fisiologicamente é a gente aumentar a leptina para avisar, está chegando alimento. Já sinaliza aí saciedade porque a pessoa está se alimentando, está entrando vitaminas, proteínas, carboidratos, então já pode sinalizar saciedade, tá? E só falando para vocês, teste genético é maravilhoso por conta disso. O teste genético que eu faço aqui no consultório tem análise dos genes da leptina e grelina. Se o paciente tem, só fazendo um parênteses aqui na live, tá? Se o paciente tem algum polimorfismo na sinalização de leptina e grelina, eu já consigo ver isso no teste genético. Juliana, e isso faz o quê? O que muda isso na sua vida, ou na minha vida, ou na dieta? O que faz é que aí eu já sei o porquê que ele tem fome toda hora, mesmo comendo 2.000 calorias. Ou porquê que ele tem saciedade comendo poucas calorias, né? Depende se o paciente tem polimorfismo ou não. Então, até no teste genético eu consigo avaliar polimorfismo de leptina e grelina. Por que é um paciente que fica beliscando toda hora? Por que o paciente precisa comer muito? Então isso é muito legal e eu consigo descobrir no teste genético aqui do consultório. Então quando você começa a comer pouco, leptina não aumenta a saciedade. E aumenta o quê? Grelina. Se eu não aumento a leptina, a taxa metabólica cai. Se taxa metabólica cai, a TMB cai. Ou seja, eu gasto menos caloria. Eu desacelero o meu metabolismo e eu tenho menos sensação de saciedade. E aí eu aumento a minha grelina. Grelina, já fiz post sobre isso, é o hormônio da fome. Se você reduz o consumo calórico comendo pouco, você vai ativar muito a produção de grelina. E aí a grelina faz você ter fome toda hora. Porque o seu cérebro está entendendo assim, não tem comida. Aumenta a produção de grelina, que essa pessoa aí, ela precisa sentir fome, porque eu preciso que ela coma. E ao mesmo tempo que você aumenta a grelina,
você aumenta o quê? Ó, tudo isso que eu tô falando pra vocês, desses hormônios envolvidos, é uma orquestra, tá? Diminui leptina, ao mesmo tempo aumenta a grelina. A grelina aumentada vai aumentar o quê? Cortisol. Ai, meu Deus, cortisol. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em cortisol, gente. Cortisol é hormônio de estresse. Hormônio de estresse, simples assim. Cortisol alto, catástrofe. Catástrofe. O dia inteiro, o cortisol ele tem que estar alto quando você acorda. Em até 1 ou 2 horas que você acorda, alto assim. 20, 25, acima de 20, legal. Que aí é o cortisol que vai te impulsionar para acordar, para treinar, para trabalhar, para produzir, para desenvolver, para sair da cama. Legal. Só que a gente tem uma curva saudável de cortisol ao longo do dia. Por isso que assim, o cortisol do sangue, se fazem dosados, não é o melhor cortisol para a gente analisar. A melhor forma da gente analisar o cortisol no paciente é o cortisol salivar. Que aí eu consigo fazer uma curva durante o dia para ver como que o paciente está funcionando em termos de curva de cortisol. Gente, se você ficar com cortisol alto, porque sua leptina diminui, sua grelina aumenta, o tempo todo, você está sinalizando perigo para o seu organismo, para o seu metabolismo, o dia todo. Você está sinalizando estresse e perigo. É como se acendesse aquela luzinha vermelha do carro, da gasolina de reserva, de forma crônica, 24 horas. Então é como se ele entendesse que ele estivesse numa guerra, tentando se defender e se proteger dessa deficiência calórica, dessa deficiência de comida toda hora. E aí o que ele faz? Ele fala, metabolismo, para de gastar. Entra no modo econômico aí de energia. Não vou gastar caloria. Não posso gastar caloria porque não tá entrando comida. Massa muscular é você que vai se virar para... a gente vai pegar aminoácido, vamos lá no músculo, vamos quebrar aminoácido para gerar energia para esse coração bater, para esse cérebro continuar funcionando, para esse pulmão continuar produzindo oxigênio, para o seu corpo trabalhar. Ele vai catabolizar, ele não vai pegar tecido de gordura. Porque se a gente ficasse sem comer e realmente utilizasse a gordura para gerar forma de energia, pronto, estamos no céu. Jejum e emagrecer, tirar carboidrato e emagrecer, comer pouquinho e emagrecer, e não é isso. O corpo, nosso corpo, ele não foi feito para viver nessa situação. O seu metabolismo vai ficar se defendendo 24 horas dessa economia horrorosa de comida. Por isso que quem está tomando tizepartida, quem está usando medicação, Mounjaro, Ozempic, Retatrutida, seja lá o que for, precisa aprender a comer. O que é aprender a comer? É dar para o seu corpo aquilo que ele precisa, o mínimo necessário, saudável de proteína, o mínimo necessário saudável de carboidrato, de gordura, de fibras, de vitaminas, para ele conseguir se manter saudável. E ele não entender que ele está passando por privação, por guerra, por estresse. Aí sim eu acho que a medicação é uma boa. Porque aí você está sendo inteligente. Você está usando a tizepartida, o Mounjaro, para conseguir controlar um pouco mais seu apetite, conseguir seguir melhor uma dieta, mas uma dieta bem elaborada para você. Uma dieta que não é de restrição, uma dieta que não é de privação, uma dieta que não é de miséria. Aí tem tudo para dar certo. Todos os meus pacientes, gente, todos os meus pacientes que vêm usando a medicação e começam a aprender a comer, a mudar hábito, a fazer escolhas conscientes, a conseguir treinar, colocar a atividade física como hábito na vida, realmente, a usar a medicação para ser assim um divisor de águas, uma virada de chave, para você começar a ter um estilo saudável, um start para isso, tem os melhores resultados. Agora, quem usa a medicação só para parar de comer, e aí, o pouco que consegue comer, porque a medicação faz isso, ela vai te induzir a comer alimentos mais palatáveis. A tizepartida, ela dá uma certa aversão à proteína. Por isso que o paciente perde tanta massa muscular, por isso que começa a cair cabelo. Porque como que eu posso falar? Ele dá não dá vontade de comer a proteína. O paciente que está usando a medicação, a tizepartida, ele fica mais aguçado por alimentos mais palatáveis. Então, assim, por doce,
ou por coisa mais gordurosa, por coisa mais frita, por coisa mais de sabor forte. A gente chama de alimentos hiperpalatáveis. Aqueles alimentos que são fritos, coisas mais fortes. Então aí ele já come pouco. O cara comia 2.000 calorias, a mulher comia 1.500, tá começando a comer 800, 700. É óbvio que nesse déficit absurdo agressivo, ele vai perder peso, que é diferente de emagrecer. Falei pra vocês no começo da live. Perder peso é diferente de emagrecer, né? Ele perde massa muscular, ele perde água, ele perde tudo, menos gordura desse jeito. E aí ele acaba até ganhando gordura, porque o pouco que ele come vai ser de alimentos hiperpalatáveis, gordurosos, açúcar, bebida alcoólica. Aí o resultado é muito ruim, gente, é muito ruim. Então, falando do cortisol, olha só, quem faz essas dietas aí? A leptina, que é o hormônio da saciedade, diminui, a grelina aumenta, cortisol aumentando, gente, além do que eu falei, ó, cortisol aumentado na dieta restritiva vai fazer você catabolizar. O que é catabolizar? É degradar a massa muscular. E mulheres, 40 mais, gente, 35 mais, é uma guerra para ganhar massa muscular, vocês bem sabem, né? Então aí ele vai degradar a massa muscular, vai desacelerar o seu metabolismo como mecanismo para ele conseguir sobreviver. Ele vai reter água. Quanto mais alto tiver seu cortisol, gente, você pode tomar quilos de espirolactona, você vai inchar, você vai ficar inchada, porque é outro mecanismo de defesa para sobreviver. O nosso corpo, ele fica tentando se defender toda hora, então ele segura a água e segura a gordura. E quer ver o pior dos cenários para fechar? Você não vai conseguir dormir. Você vai começar a ter insônia. Você vai começar a dormir pessimamente mal. Olha só. Olha só a catástrofe que é vocês começarem a comer pouco achando que vai emagrecer, gente. É a contramão do emagrecimento. É só acumular gordura e abdominal e perder massa muscular e desacelerar o metabolismo e aumentar o cortisol e parar de dormir. É isso que acontece. Oi, Clícia. Bom dia, minha filha. Bom dia. Quero te ver em breve, hein? Olha só que coisa horrível. Além de aumentar o quê? Resistência insulínica. Além de você... Então assim, ó, é tudo de pior que você pode fazer se você quer emagrecer, é você continuar comendo pouco. Hormônio tiroidiano indo lá pro chulé, cortisol aumentando, leptina diminuindo, grelina aumentando, e você não emagrecendo. E aí, você vai ver que toda a restrição... o pior é... Aí depois, você fez tudo isso e viu que você não emagrece. E aí você tá mais inchada, você vai ficar mais gorda, porque você vai aumentar o seu tecido de gordura, principalmente abdominal. Então tudo que você comer, você pode comer o mínimo de calorias que for por dia. O seu corpo, ele vai absorver e armazenar na forma 2 vezes mais como forma de sobrevivência pela restrição que você faz. Se você está gerando e criando um grande gatilho para compulsão alimentar, tá? Tem alguns profissionais que falam assim, ai, que besteira esse negócio, ai, restrição gera compulsão. Não é besteira. Restrição gera compulsão. Porque a hora que o paciente volta, chega uma hora que o corpo fala assim, eu vou ativar a via de compulsão alimentar, via de sinalização dopaminérgica, via de feedback. Eu preciso que essa pessoa coma. E aí, de fato, a pessoa não vai ter controle no que ela vai comer. Aí quando ela vê um saquinho de pão, ela não vai conseguir comer um pão, ela vai comer um pacote de pão. Quando ela vê uma barra de chocolate, ela não consegue comer 30 gramas de chocolate, é a barra de chocolate. Quando ela for ver bolo, ela não consegue comer uma fatia de bolo, ela come o bolo. E isso é inconsciente, gente. É o seu corpo tentando se defender todo momento da restrição e privação que você passa. Nosso corpo não foi feito para isso. Então, olha só que horror. Você começa a pular a refeição, você começa a achar que isso é maravilhoso. Ai, quantas de vocês, gente, fala assim, ai, olha, eu acordo sem fome de manhã, nem faço questão de tomar café. Nossa, e acha a glória fazer isso, né? Ai, eu nem tenho fome de manhã. Gente, cafezinho preto pra mim, assim, tá ótimo.
eu fico bem até o almoço. Ah, aí você acha que você tá no céu, que você, assim, é maravilhosa por conta disso. Ah, no almoço, gente, uma saladinha com grelhado, não sei o que. Meio da tarde pra noite, parece uma capivara solta de fome. Por quê? Faz uma restrição calórica desnecessária, uma restrição calórica onde você mais deveria estar se alimentando melhor. É o período que eu falo da crononutrição, onde mais a sua insulina está funcionando de forma mais funcional, onde é o melhor momento para você se alimentar, que ela vai funcionar, que ela vai pegar esse carboidrato, que ela vai colocar para dentro da célula, que ela vai gerar isso como fonte de energia para suas, como glicose, onde mais você vai ter sensibilidade à ação da insulina, é onde mais você vai pegar esse alimento e gerar como gasto calórico para você fazer as suas atividades do dia, menos chance de estocar, e é quando você menos come. Aí, meio da tarde para noite, isso assim, essa história se repete, gente, todos os dias aqui no meu consultório. Quando eu faço a pergunta assim, que horário que você mais sente fome? Quando eu faço essa pergunta, eu já falo, você já sei, nem precisa me responder. Meio da tarde pra noite, não é? Por quê? Serotonina cai, dieta restritiva, não comeu certo desde que acordou, o corpo vai pedir por carboidrato. E muitas das vezes é de uma forma compulsiva. E aí aquele paciente que sai beliscando do meio da tarde pra noite, assim, tudo que ele deveria ter comido até 4 ou 5 horas da tarde, ele começa a comer desse horário até a hora que vai dormir. Que é onde o seu corpo vai armazenar tudo na forma de gordura. Então aí, não adianta nem se você comer do meio da tarde para a noite, se você consumir 500 calorias, que é o post da crononutrição que eu vivo falando. Não importa você comer pouco, importa o horário que você come, importa a qualidade do que você come igualmente ou tão mais. O seu corpo vai armazenar esse pouco que você comer na forma de gordura. E aí você fala, eu como pouco, eu não emagreço, engordo. E vai engordar cada vez mais. E vai engordar cada vez mais. Porque aí esse pouco, o seu corpo vai armazenar na forma de gordura para sobreviver, porque você está deixando ele passar por restrição. Você vai armazenar ele na forma de gordura, porque você está deixando o seu cortisol alto na restrição, porque você está abaixando sua taxa metabólica basal. E quando você baixa a produção de T3. O que é T3? T3 é um hormônio tireoidiano. A gente tem TSH, T4, T4 livre, T3, que é a nossa cascata dos hormônios tireoidianos, tá? T3 é responsável pelo gasto calórico, gasto energético. Você diminui a produção de T3, você começa a produzir cada vez menos, ou seja, desacelera o metabolismo, não fica gastando aí não. É o modo econômico da bateria do celular, acontece no corpo, para de produzir T3, o hormônio tireoidiano, não gasta caloria, não gasta energia, não acelera o metabolismo não, porque só não vem comida, vem pouca comida, então eu não posso gastar, não posso queimar, tá? E aí esses piores dos cenários, aí começa a dormir pouco, dorme pouco, começa a ter insônia, aquele cortisol que eu falei pra vocês. Então vejam só que coisa horrorosa que começa a ter, você começa a armazenar gordura e perder massa muscular. E aí por isso que eu já abri a live falando pra vocês, se vocês são aqueles que, poxa, eu tô comendo só salada, nossa, eu tirei pão, tirei arroz e feijão. Gente, quantas pessoas que querem emagrecer? Quando eu falo por aqui, as pessoas ficam chocadas. E tira arroz e feijão. Gente, arroz e feijão, aliado do emagrecimento. Melhor amigo para você emagrecer. Por quê, gente? Porque feijão tem pouquíssimas calorias e tem fibra para uma vida, para não falar outra palavra aqui. Coloca feijão no seu prato. 100 gramas de feijão, uma concha de feijão vai te ajudar a emagrecer, porque tem fibra, vai te dar saciedade, tem 60, 70 calorias, 100 gramas de feijão, bota isso no seu prato no almoço, até na janta eu coloco feijão, porque tem fibra, dá saciedade, baixo índice glicêmico, sustenta. Arroz não tem nada, mas se quiser o arroz, eu sempre coloco nas refeições dos pacientes. Então não existe alimento proibido, existe controle, existe estratégia.
cada paciente que senta aqui, eu crio uma estratégia de acordo com a vida dele, com o que ele gosta de comer, com o que ele tem. Se gosta de doce, se gosta do arroz e feijão, se gosta do pão. Todos os meus pacientes, todos. E quem for meu paciente aí, eu vi que a Cris entrou, teve um monte de gente aí que entrou. Quem é meu paciente sabe, pode colocar aí. Eu não tiro nada que o paciente gosta de comer, eu ensino ele a colocar o que ele gosta dentro de um contexto saudável. Porque eu quero que o emagrecimento de vocês, o emagrecimento do meu paciente, seja sustentável. Que ele consiga realmente fazer disso um novo estilo de vida. E não dieta restritiva, que isso não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, você vai engordar, 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 engordar e vai perder massa muscular, catabolizar, catabolizar, catabolizar. E é isso que a gente quer? Não. O que a gente prega na longevidade? Cada vez mais ganhar massa muscular e manter um percentual de gordura razoavelmente saudável. Não quero criar nenhum fisiculturista aqui de 7%, não. Mas um percentual saudável. Teve na semana passada, teve um último estudo sobre câncer de mama em mulheres. Mulheres com porcentagem de gordura acima de 25% já aumenta o risco de câncer de mama. E a maioria das mulheres que eu pego por aqui no consultório, mesmo usando a tizepartida, mesmo tendo emagrecido 10 quilos, tem percentual acima de 25% de gordura. Tem 28, tem 30, tem 32, tem 33. Quase que raramente eu pego alguém abaixo de 24, 23. E aí, peso importa? Não, importa a qualidade do seu peso. É igual a alimentação, calorias importa a qualidade do que você come. Então, como que a gente faz para destravar esse metabolismo seu que vive fazendo dieta restritiva? Gente, primeiro, a gente tem que fazer um ajuste calórico inteligente. Paciente que vem comigo de dieta restritiva ou usando o Mondiário, a medicação, eu vou fazendo um ajuste calórico de forma gradativa, né? Não pode assim, o paciente vem comendo 1.000 calorias, eu vou passar para 2.000. Não é assim, né? Até expliquei da desbiose, que pode acontecer no primeiro momento. Então é de uma forma gradativa e cada um funciona de um jeito. Por isso que eu trabalho aqui no consultório de forma 100% personalizada. Cada um que senta aqui, gente, é uma história, é um cardápio que eu tenho que fazer, com um horário que eu tenho que fazer, com rotina que eu tenho que fazer. Cada um aqui é uma vida. Então a dieta que eu faço é pro paciente. Por isso que eu sempre coloco meu link para vocês. Procura um nutricionista que trabalhe dessa forma. Eu atendo online, atendo aqui na Zona Leste, atendo na Zona Sul. Porque a dieta tem que ter a tua cara. A dieta tem que respeitar as suas vontades, os seus hábitos, a sua rotina. Se você trabalha fora, se você tem cozinheira, se você se você come na empresa, se você carrega marmita, se você come em padaria. E sempre, meus pacientes todos tiveram um super resultado, mesmo com rotina doida. Porque eu ajusto pra tudo. Eu faço o cardápio, eu danço conforme a música, né? E pra tudo tem solução. Então, gente, como que a gente consegue destravar e voltar a emagrecer comendo comida? Eu faço um ajuste calórico gradativo, que a gente não pode esquecer. Ajustar a proteína. Olha, eu falei pra vocês e venho postando já há um tempo esse negócio de tudo com proteína. Tomem cuidado, tá? Quando eu falo ajustar a proteína, é comer proteína na quantidade adequada, nem mais e nem menos, tá? Excesso de proteína vira gordura. Excesso de proteína aumenta ácido úrico. Nosso corpo, ele consegue absorver proteína, só que ele tem uma capacidade limitada para usar essa proteína, esse aminoácido, para gerar massa muscular. O excesso que você consumir vai virar gordura. Então, cuidado com esses alimentos que muitos de vocês vão no mercado e são tentados pelas embalagens. Eu vou comprar porque a barrinha de proteína, nossa, essa granola com proteína deve ser boa, vou comprar. Esse pão com proteína deve ser bom, vou comprar. Não, primeiro que a proteína utilizada nesses alimentos é um lixo. É horrível, é caseinato, é mais leite em pó. Outro dia eu vi albumina. Gente, é péssimo, horrível. Segundo, a proteína tem que ser adequada. E o que é proteína adequada? É uma conta que a gente faz, é um cálculo que eu faço baseado na massa, não é nem no peso, é na massa muscular do paciente. E como você vai saber? Fazendo a bioimpedância. Aqui no consultório eu tenho avaliação de composição corporal. Então não é só pegar o peso, isso é uma regra muito, muito geral.
Você pegar, pesa 60 quilos, vezes... e hoje, os valores que a gente coloca de proteína, a necessidade, já são bem menores. Hoje a gente já sabe que o protocolo para longevidade, até para você manter massa muscular, não passa de 1,5, não passa de 1,4. É de 0,8 a 1,2 no máximo. Até para você ganhar. Por quê? Muita proteína, você vai contra a longevidade, você ativa mTOR, que é o que a gente não quer também. Então vejam como dieta é estratégia. Dieta é personalização. Por que proteína acima vira gordura? Qualquer nutriente, tudo que você comer a mais do que você precisa, seu corpo vai estocar. Eu vou comer, eu preciso de 200 gramas de carboidrato. Você começa a comer 300, ele usa 200 para atividade física, para músculo, para energia, tal. O que ele faz com as outras 100? Evapora? Não. Ele vai guardar, você consumiu. Você já usou, você está usando esse excesso de proteína, esse excesso de carboidrato, esse excesso de gordura para alguma atividade física? Você tem bastante músculo? Não, então vai ficar estocado. Entendeu, Renata? É assim que funciona. Tudo que ele não usa, a gente estoca. Isso serve para carboidrato, proteína, gordura, tudo, tá? Então, a proteína tem que ser adequada. Então, como que a gente destrava esse emagrecimento? Paciente que vem de dieta restritiva comendo pouco, eles vêm com medo. Mas agora eu vou voltar a comer. Olha, tem uma paciente que fala assim, uma paciente assim, bem que eu lembro, né? Recentíssima, acho que foi semana passada. Vem de dieta super restritiva, vem de histórico de transtorno alimentar, pavor de engordar. Come assim 500 calorias por dia. E aí, só que aí tem gatilho para compulsão alimentar, compulsiona muito por doce, tá passando em psiquiatra, tem depressão, não tá dormindo. Olha só o caos da dieta do comer pouco que não emagrece, que eu comentei pra vocês. Eu expliquei, quem tá entrando agora, eu expliquei como toda a bagunça hormonal que acontece, quem acaba comendo pouco, de cortisol, de T3, de leptina, de grelina, de insulina, tá? Então, aí é uma paciente que eu tô aumentando as calorias muito de forma gradativa, porque tem histórico da restrição e tem pavor de engordar. E ela um dia sim, um dia não, ela vai me dando feedback. Gente, ela falou assim, Juliana, eu não tô acreditando que eu voltei a comer arroz e feijão e tô emagrecendo, porque eu me pesei, ainda eu briguei com ela, eu falei assim, fulana, não falei pra você ficar se pesando na sua casa, eu quero você se pesando aqui no consultório. Ela, desculpa, tal, mas as mudanças vão acontecendo aos poucos, né? E ela já emagreceu comendo mais. Por quê? Quando a gente dá pro corpo aquilo que ele precisa, e cada um precisa de uma coisa, a Renata precisa de uma coisa, o Wilton precisa de coisa, a Juliana precisa de outra coisa, cada um tem uma quantidade necessária que a gente consegue, eu consigo ver aqui no consultório, avaliando a composição corporal, avaliando exames bioquímicos. Então eu tenho pacientes que eu não posso passar muito a proteína, e por vários motivos, que tem uma creatinina alta, tem uma ureia alta, tem uma disbiose, e aí outro X da questão, qual é a proteína que você consegue absorver? Qual é o seu grau de disbiose? Você tem disbiose? E aí qual que é a melhor proteína para você? É a vegana? É do whey? É o colágeno? São os peptídeos? Vou ter que dar aminoácido livre? Qual o tipo de proteína? E esses produtos do mercado, gente, eles são enriquecidos com as piores. Ó, o requeijão que eu postei aí pra vocês. Recebi uma chuva de mensagens. Juliana, o requeijão, mas não é bom, então eu não compro, então não vale a pena, então você não recomenda, então você... Gente, vocês olharam o rótulo? Tem lá 17 gramas de proteína em 100 gramas de requeijão. 100 gramas de requeijão é gordura pra uma caramba. E o sódio? O sódio é mais do que você deveria comer no dia, mais do que o dobro. Aí você acha que compensa você comprar eu vou querer aumentar a proteína do meu paciente em requeijão? E matar ele de hipertensão? E deixar ele gordo? Então, gente, são várias coisas aí na nutrição que eu explico aqui na consulta. Então, é a estratégia que eu faço com o paciente, é o aumento gradativo de caloria, é a proteína necessária, é o ajuste calórico, é o fracionamento. Cada paciente, eu fraciono de uma forma a dieta. Tem pacientes que só conseguem se alimentar 3 vezes ao dia. E eu me viro nisso.
Tem pacientes que podem, conseguem, e eu preciso fracionar em 6. Tem pacientes que são em 2, porque tem uma rotina louca de trabalho. E mesmo assim eles conseguem ter saúde, conseguem aumentar a massa, conseguem emagrecer. Por quê? Porque eu uso estratégia personalizada. Porque eu faço cálculo, porque eu analiso o exame, porque eu sei o que vocês precisam. É uma avaliação, é uma consulta, é uma anamnese, são exames. Tem um monte de coisas aí que eu levo em consideração para fazer isso. A estratégia que eu vou usar de dieta, para cada um, é de uma forma. Cada um tem um histórico também. Que aí eu junto até com o teste genético, que me dá muitas ferramentas para mim fazer a dieta assim, ó. Para mim fazer a dieta mais certa, precisa pro meu paciente, é assim, teste genético. Gente, se vocês puderem investir em alguma coisa, eu falo isso pra vocês, gente, porque, ó, assim que eu comecei a estudar nutrigenética, que já faz uns bons anos, faz acho que uns 3, 4 anos, primeira coisa que eu faço sempre é utilizar como cobaia eu e minha família. Fiz teste genético em todo mundo em casa. E aí tem um monte de pacientes que eu faço o teste genético. É assim, ó, é fazer a dieta precisa, a suplementação precisa, porque aí eu já tenho certeza como que o paciente funciona a nível genético. Qual o polimorfismo que ele tem? Por que para ele vai ser melhor uma dieta com tanto de carbo, tanto de proteína? No teste genético dá isso. Por que para esse paciente eu vou ter que suplementar ômega 3 nessa quantidade, ferro nessa, cálcio nessa? Porque eu já sei que ele tem polimorfismo na absorção de ferro, polimorfismo na absorção de ômega 3, ele já tem um polimorfismo em genes envolvidos com diabetes, com ação à insulina, então eu já preciso proteger ele disso. Gente, teste genético assim, é maravilhoso. Investe em teste genético, até porque é uma vez só que você vai fazer na sua vida, esse gênio nunca mais vai mudar. Você faz uma vez e só, pronto. É assim, tem até muitas maternidades hoje de São Paulo que já fazem nos bebês, assim que nascem, né? Pergunta para os pais se querem fazer ou não. E já faz. É um documento que você tem para sua vida, é como se fosse seu manual de funcionamento. É teste genético. Então, olha só que maravilha hoje. É nutrição de precisão. É eu saber já de fato aonde eu preciso atuar, qual que é a melhor dieta e qual que é o melhor suplemento para o paciente, é quando você já tem o teste genético na mão. Eu quero que vocês pensem assim, gente. Eu vou deixar essa live salva. Tudo que eu falei para vocês faz sentido? Vocês conseguem entender o que eu quis dizer? Que quem quer emagrecer tá indo na contramão completamente do emagrecimento, da perda de gordura, quando começa a comer pouco. E eu estou falando isso, além de nutricionista, como uma pessoa que na adolescência já foi muito gorda e viveu comendo uma maçã ao dia, achando que isso ia emagrecer. E sabe o que isso me gerou? Me gerou transtorno alimentar e me gerou, sabe o quê? Osteoporose. Nunca falei isso aqui na internet, tá, gente? Eu com 17, 18 anos, eu tive uma lesão muito grave na coluna. Eu lembro que eu tive que começar a tomar injeção de B12. Por quê? Porque eu parei de comer. Eu queria emagrecer. Falei assim, vou parar de comer. Comecei a tomar injeção intramuscular de B12 e tive osteoporose com nem 20 anos de idade. Fora que detonou minha tireoide. Fora que eu perdi toda a minha massa muscular. Fora que depois eu engordei loucamente. Eu lembro que assim, em menos de um mês eu tinha engordado 7, 8 quilos de gordura. E eu não conseguia mais parar de comer porque me gerou compulsão. Então, gente, eu quero muito que vocês entendam e não caiam mais nesse conceito de que comer pouco serve para emagrecer. Eu tô aqui para ensinar a vocês que a melhor estratégia para você conseguir seu resultado é a reeducação alimentar. É você aprender a comer com equilíbrio para sempre na sua vida. Vocês, as mulheres que já tentaram de tudo, vocês que vivem nesse efeito sanfona, de engordar, de emagrecer, que tem dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco. Olha, a gente tá em março. Até março é mês das mulheres. Se deem de presente. Fazer as pazes com a comida. Sair dessa neurose de dieta restritiva, de regime, de ficar sofrendo, tirando alimentos que você ama comer, alimentos que até muitas vezes fazem parte da sua rotina, do seu casamento, da sua vida social, né? Porque a comida socializa, a comida une. Quantos de nós temos o hábito de,
toda sexta a gente pede pizza em casa, todo domingo como churrasco, tomo vinho. E aí muitas mulheres, muitas pessoas chegam até mim tristes porque não participam mais dessa vida social, porque tá de dieta, porque tá de regime, e porque não quer engordar, e porque acha que isso é que vai fazer ela ganhar gordura, que tá com barrigão, e não é. Não é. Quanto menos você comer, mais essa taça de vinho vai virar 3 horas que você tomar. Quanto menos você comer, um pedaço de pizza a hora que você comer, pro seu organismo vão ser 3, e ele vai armazenar, em vez de 200 calorias, 400 calorias. Você ensina seu corpo a poupar energia. Então, ó, faltam 10 minutinhos para essa live acabar. Eu falei que quem quisesse podia mandar pergunta aqui. Gente, assim, eu ficaria 3 horas falando sobre comer pouco e emagrecer. Eu espero que todo esse conceito que eu falei para vocês, né, o porquê que comer pouco não emagrece, o que acontece quando a gente come pouco, né, como o nosso organismo ele se comporta, que sinalizações acontecem, e como que você consegue destravar, sair desse efeito sanfona, né? Como que eu trabalho, né, com ajuste na dieta, suplementação, como que eu trabalho de forma estratégica, resgatando o prazer de se alimentar, o comer saudável, com consciência, com prazer, de forma equilibrada. Então vocês assistem depois lá do comecinho da live. Quem tiver perguntas, porque eu tenho medo de não finalizar minha live. Essa live não... Olha, quando a gente entrou, gente, fiquei muito feliz. O que vocês tiverem de dúvida, me mandem lá no direct, que eu puder ajudar vocês. Vou deixar essa live logo salva aqui para vocês assistirem. A minha programação é fazer uma semana sim, uma semana não, sempre nesse horário, que é o horário que para mim fica mais tranquilo antes de eu atender. Tem muita gente que consegue assistir essa... Nunca a gente não consegue agradar a todos, né? Mas quem não conseguir, depois assiste. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me manda mensagem. Escreve lá metabolismo e a gente conversa mais sobre metabolismo. Escreve sobre emagrecimento e a gente fala mais sobre emagrecimento. Tô sempre à disposição. Ó, pra quem tá entrando agora, atendo presencial aqui na Equilíbrio, atendo que fica na Zona Leste, atendo presencial lá na Zona Sul, na República do Líbano, e online o mundo inteiro. Gente, espero que vocês tenham gostado. Entendam, assistem lá desde o comecinho da live, entendam o conceito de que por que comer pouco não emagrece, como que seus hormônios se comportam, que mensagens que você está mandando para o seu metabolismo, para o seu organismo, quando você começa a comer pouco. Principalmente o pessoal que está usando a tizepartida, a medicação, os análogos de GLP-1, as canetinhas. Prestem atenção, tá? Não é só comer pouco, é comer certo. É isso que faz a gente emagrecer, tá bom? Gente, ó, beijos, bom dia. Espero que eu tenha ajudado vocês.